por favor, no último livro do Velho Testamento, fica junto com Mateus, Malaquias, livro de Malaquias, por favor. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler apenas o versículo 1, deixa eu ver aqui o meu também, minha Bíblia aqui eletrônica. Malaquias, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquia. Essa palavra sentença aqui é um pronunciamento, não é? É uma mensagem pesada, que é peso. Um veredito, uma palavra de exortação para esse povo, e nós vamos fazer uma reflexão não só hoje, mas nós vamos expor esse livro, que é um livro muito importante, é o último livro do Velho Testamento, e ele fala sobre culto, sobre a forma de culto. Então nós vamos falar nessas exposições aí sobre o verdadeiro culto ao Senhor. É muito importante o culto a Deus, mas eu quero, irmãos, começar falando sobre o significado da palavra culto. Isso é interessante, né? E o significado da palavra culta, segundo o dicionário, eu analisei primeiro, o dicionário diz assim, culto constitui um conjunto de atitudes e ritos pelos quais um grupo de fiéis adora ou venera uma divindade. Divindade não está aqui Deus porque é um dicionário secular, né? Então aqui culto no sentido geral, olha, constitui, é um conjunto de atitudes e ritos pelos quais um grupo de fiéis adora ou venera uma divindade. Para nós, no nosso caso, seria constitui um conjunto de atitudes e ritos ordenados por Deus em sua palavra. Conjunto de atitudes e ritos ordenados por Deus em sua palavra, ou seja, o culto, queridos, é um momento, o culto público, eu me refiro aqui ao culto público, é um momento em que a gente reúne, a igreja reúne para prestar culto ao Senhor, para adorar a Deus, para louvá-lo, para agradá-lo, para uma série de coisas, nós pedimos, né? Nós confessamos pecados juntos e nós exaltamos o nome do Senhor. Mas o objetivo maior é esse, adorar a Deus. Agora veja bem então, se é assim, olha que coisa interessante. No culto, eu devo agradar a Deus, eu venho com esse objetivo. Eu tenho que ter muito cuidado, porque senão eu me pego agradando a mim mesmo, aos irmãos. Por exemplo, eu estou lá, eu canto aqui na frente, né? Então, quando eu vou preparar o louvor, eu penso, eu vou ver um louvor que os irmãos vão gostar, eu vou de uma forma que os irmãos vão gostar, e coisa desse tipo, automaticamente eu tirei o foco, porque não é os irmãos que têm que ser agradados, aqui não é culto deles. Ou então eu vou arrebentar com esse louvor aqui, com essa toque aqui, com esses solos, os irmãos vão gostar com essa palavra. Então, aí também já desviei o foco, o culto está focado em mim. Eu estou indo com o objetivo de me agradar. Quando eu quero servir, quando eu quero fazer qualquer coisa aqui na frente ou na igreja para agradar os irmãos, voltar para os irmãos, vai gostar disso? Será que vai gostar? Ou coisas desse tipo. Então, o culto perdeu o foco. É por isso que a gente fala culto antropocêntrico, cristocêntrico. Quando a gente fala um culto cristocêntrico, é porque a gente vem para agradar a Cristo. É para agradar a Ele, não para agradar a mim ou as pessoas. Quando é para agradar, é um culto antropocêntrico. E é o que rola na linguagem, né, comum, é o que rola. Você já tem observado isso. Então, é tudo montado, preparado, né, para que as pessoas se sintam bem, sejam agradadas. Então, boa parte dos nossos cultos, nos nossos aqui não, mas o culto em geral aí, que se diz culto a Deus, na realidade é um culto antropocêntrico.
porque na verdade está se preocupando, né? Cantores, gospel, pregadores e tudo mais, estrutura de igrejas é sempre focado, pensam bem mais nas pessoas do que o próprio Senhor. Então, estava acontecendo uma série de coisas que nós vamos ver e vamos aprender, mas fazendo essa reflexão sobre culto, verdadeiro culto a Deus, baseado nesse livro. O culto, de fato, é muito importante, queridos. O culto a Deus é muito importante. É por isso que no Antigo Testamento Deus cercou o seu culto com tantas regras e princípios. Então, ele estabeleceu várias regras e princípios para o seu culto, porque o culto é importante. No Novo Testamento, vários desses princípios, dessas regras, continuaram. Por exemplo, a oração. A oração sempre que foi feita nos cultos a Deus do Velho Testamento, na época de Jesus, exposição da palavra. Sempre houve a exposição da palavra, sempre houve a oração, sempre houve a exposição da palavra, sempre houve cânticos, os levitas, né, na época lá. Então, é apenas uma continuação desses ritos que nós estamos falando, dessas práticas, continuaram no Novo Testamento. Ofertório. Também, vocês lembram lá narrando que Jesus estava na sinagoga e o gasofilaço estava lá, a viúva pobre. Então, né, as ofertas do Velho Testamento, não é, dízimo, e essas coisas eram práticas do culto do Velho Testamento que passou para o Novo Testamento. Leitura de textos bíblicos durante o culto. Lembra que Jesus foi numa sinagoga, num sábado, vocês lembram? Aí deram para ele o profeta Isaías para ele fazer uma leitura. Então, essas coisas sempre aconteceram e continuam acontecendo. Outras foram substituídas. Exemplo, a circuncisão, que era no Velho Testamento praticado no culto do Velho Testamento, agora é o batismo. A Páscoa é a Santa Ceia, porque essas coisas apontavam para a realidade, né? A circuncisão apontava e tem o mesmo significado. A circuncisão era para quê? O que significava? A circuncisão era a entrada do povo para a aliança, para o povo de Israel. Aquele que não se circuncidasse, que não fosse circuncidado, ele não pertencia, era a porta de entrada. O batismo é a mesma coisa. Todos precisam ser batizados. Né? A criança, no Velho Testamento, aos 8 dias de idade, ela era circuncidada. E Deus diz, aquela criança que não for circuncidada, ela não fará parte do povo de Deus. Então, a gente apenas continuou a Páscoa da mesma forma. Então, são regras e princípios que foram substituídos, mas da mesma forma tem outros que foram eliminados. Por que eles foram eliminados? Porque eles perderam o sentido, porque apontava para algo que aconteceu. O sacrifício de animais, por exemplo, não existe mais, porque aponta para o sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo. Então, Jesus morreu ali, aí acabou o sacrifício. Alimentos, né, o pão que ficava, como nós vimos hoje, ficava na mesa, né, aqueles pães da preposição ali, e outras coisas mais, isso também foi eliminado. Então, o Novo Testamento continuou. Algumas coisas foram substituídas e outras foram excluídas, eliminadas, porque elas apontavam para Cristo. Várias coisas no culto ali apontavam para o Senhor Jesus e teve o cumprimento exatamente ali. E agora, querido, em se tratando do culto individual, nós temos que refletir sobre a nossa vida como um culto constante. Porque existe o culto individual e ele é bem diferente. Ele não consta desses elementos que nós temos aqui, porque o culto individual é um estilo de vida. A nossa vida tem que ser um culto a Deus, onde eu tenho mais liberdades, porque eu não estou no culto público. Quando a gente se reúne publicamente, não dá para fazer cada uma coisa. A coisa tem que ter uma ordem, uma sequência, para todos fazerem juntos. Eu faço uma coisa, outro faz outra, e pá, não é assim. É por isso que Deus instituiu. Existe, biblicamente, as coisas que devem ser realizadas no culto, e só aquilo. Não pode ser outras coisas no momento do culto público. Mas, fora, eu posso fazer muitas coisas, desde que seja
de forma honesta e de acordo com a vontade de Deus. Então a minha vida é um culto. Quando eu vou no supermercado fazer uma compra, Deus recebe como um culto. É por isso que a minha compra precisa ser honesta, certinha. Pego a minha mercadoria, vou lá, pago, e aquilo é um culto a Deus. Quando eu estou disciplinando o meu filho, quando eu estou me relacionando com o meu cônjuge, perceba, é uma vida na presença de Deus, é um culto, a nossa vida deve ser um culto a Deus. E Deus se agrada e Ele recebe como um culto. Tudo que nós fazemos é diferente do culto público. Aí eu pergunto, como tem sido o nosso culto individual a Deus? Temos de fato, a nossa vida tem sido um estilo, não é, de culto, em todos os nosso comportamento. Nós assistimos um filme, é um culto também, um culto a Deus. Nós temos lazer, Deus se agrada de ver os seus filhos dando um passeio, vendo um filme, mas esse filme o Senhor pode estar junto, aonde eu vou, o Senhor Jesus pode estar junto comigo, se Ele puder, é um culto, puder assistir comigo o filme, puder ir comigo para esse passeio, para o mercado, fazer compra comigo, aliás, Ele vai, né? Que a palavra de Deus diz que Ele está presente em todo momento. E da mesma forma, refletir ainda sobre o culto público que prestamos a Deus. Como tem sido o nosso culto na igreja? Como é que nós temos nos comportado? Qual é o nosso compromisso com este culto, a nossa dedicação, a nossa doação a Deus, não é? do nossa vida diante da presença do Senhor? Então, querido, eu quero continuar falando sobre a importância do culto público, porque é no culto público que nós conhecemos o que a igreja pensa, o conceito que ela tem de Deus. É no culto público que nós vemos o conceito que as pessoas têm de Deus. Deus é Senhor realmente no culto ou é apenas um servo que vai me servir? Ou seja, eu reúno com meus irmãos, com meus amigos, para cultuar, na verdade, agradar uns aos outros, e tem ali Deus como um garçom para poder me servir e fazer, né, o que eu lhe dar, suprir minhas necessidades. E o culto é assim, ou é um Senhor tremendo em poder que está ali e eu sou apenas o servo, onde eu vou ali para adorar, para sentir a presença dele, é gostoso, não é, estar na presença dele. Então, é o conceito que a gente tem, ou seja, a gente percebe, né, o que está acontecendo no culto, se realmente a gente não quer ficar prestando atenção em cada pessoa, mas é o que transparece. Então, é no culto que a gente conhece realmente. Qual a atitude que a igreja tem para com Deus? No culto público a gente percebe qual a atitude que a igreja tem para com Deus, como ela encara as coisas de Deus, como a igreja, como cada pessoa encara as coisas de Deus. No culto a gente vê o grau de dedicação, de participação, de compromisso. Então no culto fica claro, no culto público a Deus, essa questão do compromisso com Deus. A gente percebe também como a igreja interpreta a Bíblia, porque no culto que a gente vê a forma que as pessoas estão cultuando, se é de acordo com a Bíblia, ela está aprendendo a forma de culto certo. Eu digo isso porque tem coisas que, né, ele aprendeu de onde os líderes ensinam aquilo, onde é que ele aprendeu esse sistema, que aquilo é elemento do culto, está no culto. Então a gente percebe como a pessoa interpreta a Bíblia, como ele foi ensinado, como ele lê, qual o lugar da Bíblia na sua vida. A gente vê isso no culto, o grau de compromisso com o culto. Eu repito, sua participação, sua dedicação, sua frequência, isso é como um termômetro. O culto público deixa transparecer, nos revela. É aonde nós produzimos fruto. A Bíblia não fala que a gente conhece a árvore pelo fruto, ele produz fruto no culto. Então, tem pessoas que estão por aí. O culto público, o culto onde reúne a igreja, às vezes quando vem, está distante, está longe ele está presente só de corpo,
Cadê aquela presença calorosa, cantando, levantando a mão, adorando o Senhor? Ninguém quer julgar uns aos outros, mas não tem como não ver isso aí. A falta de dedicação, a frieza espiritual no culto. Entende? Quando é todo mundo compromissado, quando todo mundo tem sede de fato de Deus, está em novidade de vida na presença de Deus, é um culto muito alegre, todo mundo participa, todo mundo canta, todo mundo louva, todo mundo observa a palavra e aquele culto, aquela festa. O culto se torna para Deus, não uma festa para homens, mas todos vêm com aquele objetivo de agradar não a ele mesmo ou outra pessoa, mas agradar a Deus. Outra observação importante é que tem coisas que cabem no culto individual e não cabem no culto público. Voltando na questão do culto público, porque o culto público, o culto individual, voltando ao culto individual, porque o culto individual também é um culto a Deus, mas há coisas que cabem no culto individual e não cabem no culto público. Por exemplo, vou usar uma palavra aqui bem simples, bem corriqueira, mas plantar bananeira para a glória de Deus. Aí você fala, mas realmente, o pastor usar uma expressão dessa, mas na igreja, tem igreja que planta bananeira para a glória de Deus, dança no Espírito. Eles, agora que a gente tem mais acesso à mídia, né? Aí a gente vê uns vídeos, você vê as pessoas ali, às vezes até machuca ali, cai na cabeça e vai rodopiando e rodando e fazendo aquelas coisas, né, chamada dança no Espírito, aquele negócio todo. Então, são umas coisas esdrúxulas que acontecem. Então, dentro do culto público. Mas, e no culto individual, como é que seria? A palavra de Deus diz assim, que Miriam e Davi dançaram na presença de Deus. Miriam e Davi dançaram na presença de Deus, então eu também posso dançar na presença de Deus. Essa expressão está correta? Ela está correta. Miriam e Davi dançaram na presença de Deus. Eu também posso dançar na presença de Deus. A questão é onde é que eles estavam. Miriam, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, ela estava muito feliz com Deus, ela estava no deserto, ela começa a dançar na presença de Deus. Davi vinha chegando em Jerusalém, pelas ruas de Jerusalém, com a arca da aliança, muito feliz, ele não conteve a sua felicidade de alegria e dançou na presença de Deus. É óbvio que não tem problema algum. A questão é no templo lá eles faziam isso, lá isso não constava dos elementos de culto. Não é na igreja, a igreja não existe essas coisas como elemento de culto. Eu não cultuo a Deus dentro da igreja, dentro do templo. Não havia isso no Velho Testamento e nem na igreja dos apóstolos. Onde está no Velho Testamento, no templo ali, a gente estuda o templo, que tinha a pessoa para dançar ali, tinha um grupo que ficava dançando, aquele negócio todo, ou mesmo no Testamento, nas igrejas dos apóstolos. Isso é uma coisa bem recente, inclusive surgiu com o neopentecostalismo. Nem o pentecostal mesmo faz isso, o assembleiano, enfim, eles não fazem, isso é algo que surgiu, é um elemento fora do culto. Então, no culto individual, eu tenho muita liberdade, porque não é um culto público. O culto público precisa ter regra, precisa todo mundo estar sendo focado numa coisa. Não é um dança aqui, outro está fazendo outra coisa aqui. No culto público, não. O culto público tem um objetivo só e todos precisam estar ligados numa só questão. E aí eu coloco uma questão para vocês que é uma coisa normativa e uma coisa descritiva. Tem coisas na Bíblia, eu já falei, eu repito, porque o momento é oportuno. É normativa, é uma norma, ela tem que ser seguida, é uma doutrina. E tem coisa que é descritiva, é uma descrição, está contando o que aconteceu. A questão é eu definir o que Deus está ordenando. Você tem que fazer isso, você faça isso. Você ama o seu próximo, eu tenho que amar, é uma doutrina, não é? Você não faça isso, você não faça aquilo. E o que é uma narrativa histórica? Aquela narrativa histórica, as pessoas pegam hoje porque é conveniente, aí transforma aquilo numa normativa e te ensina, você faz dessa forma, porque fulano fez. Você dá 7 mergulhos, porque Naamã deu. Você faz isso e isso. Mas essas coisas é uma falta de interpretação da Bíblia. Aquilo ali é histórico, é descritivo. Não vai acontecer nada se você fizer aquilo ali. Deus não mandou você fazer.
muito menos jamais no culto, porque o culto tem os elementos do culto. Nem porque isso não faz sentido, você vai perder o seu tempo, porque aquilo ali não é. Mas tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, existe sim muita coisa na palavra de Deus que é normativa, é uma norma. Nós temos que seguir aquilo, servir a Deus, ser santo, e aí por aí vai, muitas coisas, e a gente tem que saber definir o que é isso aí. No Novo Testamento, por não entender essas coisas, foram criadas várias doutrinas, várias seitas, igrejas, igreja do beijo, igreja do lava-pé, igreja do véu. Por quê? Porque eles pegaram uma passagem descritiva e tornaram uma passagem normativa. Chegaram ao ponto de criar a igreja do ósculo santo, a igreja do lava-pé e por aí afora. Então, é muito importante sabermos o que é descritivo e o que é normativo. Na questão ali de Miriam e Davi, é uma questão descritiva, está descrevendo que eles dançaram. Eles dançaram na presença de Deus, eu também posso dançar na presença de Deus, não é pecado nenhum. Só que não é apropriado para o culto no templo. Isso não existiu. Então, eu não posso fazer uma coisa que não existiu. A igreja não recomenda que se faça, não havia isso, nem na igreja do Velho, nem na igreja do Novo Testamento, não é verdade? Mas a gente falando, meus queridos, de elementos no culto, os elementos do culto, há os elementos do culto. O culto a Deus é um culto simples. Essa é uma grande vantagem do culto, ser um culto simples. As coisas de Deus é simples porque Deus é bom, é maravilhoso. Então, por exemplo, o conhecimento do Evangelho. A pessoa mais inculta da terra, ela pode aprender o Evangelho. O culto também, o culto é simples por causa disso. Imagina se fosse assim mesmo, cada coisa que eu criasse, inventasse, eu estaria servindo mais a Deus, mais a Deus. Igrejinhas que não podia fazer muita coisa, né, e uma coisa infindável, eu vou acrescentar isso que eu vou agradar mais a Deus. E a igrejinha lá não tinha estrutura, condições para isso, falar, eu não vou poder agradar a Deus. E às vezes ela agrada muito mais do que uma igreja grande. Então é por isso que as coisas de Deus, do culto, é simples. E Deus não se agrada de muita coisa, não. De coisa que Ele não mandou colocar, não. Dos motivos é por isso, porque, não é? Então, quanto mais eu tiver recurso, mais eu vou criar coisa, inventar coisa para trazer para o culto, e o culto vai enchendo de coisa. Não, o culto, as coisas de Deus é simples. As coisas de Deus não é assim. Então, o que tem, então? Qual que é os elementos de um culto? O que Deus determinou? Olha, leitura da palavra de Deus, oração, cântico, ofertório, pregação, sacramento e bênção, e ponto. Vou repetir. Leitura da palavra de Deus, oração, cântico, ofertório, pregação, sacramento e bênção. A gente vai pegar isso aqui, né, e fazer coisas bem semelhantes, mas com muito cuidado, para não acrescentar coisa, porque o culto do Senhor é determinado pela sua palavra, Ele determina o culto. Ora, eu estou cultuando a Ele, então eu tenho que fazer o que Ele quer. O culto é dele, o culto não é meu, então o culto a Deus eu vou fazer o que eu acho bom, o que eu acho que é legal. Não, Ele estabeleceu o que deveria ser colocado nesse culto público para Ele. Então, foi isso que ele colocou. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, é o capítulo que determina o culto. E lá no verso 32 do capítulo 12, diz assim, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Ele está falando isso aqui com relação ao culto público. E nós reformados, presbiterianos e outras denominações reformadas, a gente tem mais ou menos uma sequência, e essa sequência ela não precisa necessariamente ser seguida nessa ordem, mas é o que tem no culto, e é a melhor forma. Então o nosso culto geralmente é assim. Eu vou mostrar para você como é que é. Veja bem, primeiro, para começar um culto, é a chamada à adoração, chamar a adorar. Geralmente a gente faz isso com um texto apropriado. Aí você diz, não seria melhor começar o culto com a saudação? Isso é uma saudação.
Então, vou começar um culto a Deus, como é que eu começo? Cumprimentando os irmãos e chamando. Irmãos, vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos louvar. Esse é o chamamento. E existe texto, a gente começa com texto, porque existem textos muito apropriados, não só em Salmo, mas digamos Salmo. Vamos louvar, louvemos ao Senhor com palmas, vamos adorar, exaltemos o Senhor, que é digno. Então, existem muitos textos. Então, a gente começa com um texto apropriado da palavra de Deus. Em seguida, a gente faz uma oração. Se quiser fazer a oração antes, não tem problema nenhum. Mas a gente lê um texto chamando para o culto, para a adoração. Logo em seguida, uma oração pedindo a bênção do Senhor. E por falar em oração, a oração no culto público, ela não acontece só num momento. Ela é bom que ela aconteça em vários momentos. A oração nunca é demais. Nesse momento é um momento que está começando o culto, é um momento apropriado para pedir a direção, a bênção de Deus. Mas sempre quando a gente vai começar alguma coisa no culto, um ofertório, a pregação, a gente ora, porque a oração é em vários momentos. E por falar em oração, queridos, a oração, a gente pode fazer uma oração de louvor dependendo da situação. A oração de louvor, onde a gente louva, exalta o nome do Senhor. Uma oração de petição, onde a gente pede para o nosso corpo e para o nosso espírito. Súplica ao Senhor pelo nosso corpo, pelo nosso, aí o corpo inclui alimentação, saúde, e pela alma, pela parte espiritual também, e não só para nós, né? Porque o Pai não é meu, sempre o Pai é nosso. Oração de petição é oração para mim e para os demais também. Então, oração de confissão de pecado é o momento de contrição. É isso, a oração no culto público, ela tem todos os sentidos. Oração de agradecimento, vou orar agradecendo, ação de graça e tudo mais. Então, oração de louvor, oração de petição, oração de confissão, oração de agradecimento, etc. Dentro desses elementos aqui, vem a leitura pública da palavra de Deus. Eu li um salmo, né, de chamamento, mas eu leio durante o culto, lê-se a palavra de Deus. Oração e leitura da palavra de Deus nunca é sempre pouco. Então, a gente lê um salmo está cantando aqui, aí lê um salmo, cita um versículo bíblico, a leitura é constante da palavra de Deus, vai fazer alguma coisa, né, antes, aqui vai, por exemplo, ofertar, pregar, não só ora, mas ler a palavra também. Então a oração fica transitando, a oração e a leitura da palavra de Deus. Então depois da leitura aqui, os cânticos, né? Os cânticos fazem parte, hinos, salmos, hinos do inário, os chamados corinhos de louvor ao Senhor, então os cânticos, e aí vem o ofertório, que faz parte do louvor, faz parte do culto, sempre fez, os dízimos e as ofertas, isso faz parte do culto a Deus. Aí a pregação da palavra é o centro do culto, é o mais importante de todos, tudo é importante, mas a pregação, a exposição da palavra é o coração do culto, é o centro do culto, porque é nela que mais nós edificamos, somos edificados. Nesse momento, é o momento da profecia, porque é o momento do profeta atuar. Profeta no Novo Testamento não é aquele que vê o futuro. Paulo, lá em Coríntios, capítulo 2, ele fala claramente sobre a função dos profetas. Quando ele está falando dos dons, ele fala: o profeta exorta, edifica e consola. O que o profeta faz, diz Paulo? Ele fala: o profeta exorta, edifica e consola. A pessoa que tem o dom de cura, e a pessoa que tem o dom disso faz isso. E o profeta exorta, edifica e consola. Então, é isso que o profeta, quem exorta, edifica e consola? É o pregador. Então, esse é o profeta. Então, é por isso que é muito importante a hora da profecia, a hora que Deus fala, não é, claramente nos nossos corações, a profecia entregue no momento da pregação, porque a profecia é a palavra de Deus. E se eu estou pregando a palavra de Deus, necessariamente Deus tem que falar profeticamente no seu coração. Você pode sair daqui chateado, às vezes meio contrariado, feliz, porque Deus vai trazer por meio da palavra. Se eu estou expondo o texto aqui,
com honestidade, em oração, Deus vai entregar uma profecia para você, Ele vai falar no seu coração. Então é por isso que é o centro da pregação. Os sacramentos é necessário, não pode, a igreja, o seu sacramento é o batismo e a Santa Ceia. Então isso faz parte do culto. Não em todos os cultos, né? Sacramento tem os momentos certos de acontecer no culto, os cultos certos. E a bênção apostólica também. Essa bênção vem desde Arão, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, né? E seguiu, e no Novo Testamento houve uma mudança, né? Continuou com essa, mas Paulo nos orientou, nos ensinou, né? Que a graça do Senhor Jesus está sempre nas cartas dele, no final, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo, isso não foi criado pela igreja. Isso é o apóstolo Paulo, se você vê nas cartas, ele vai terminar a maioria das cartas assim, era assim que era feito nas igrejas primitivas, no final. Então é elemento do culto. Esses são os elementos do culto. Eu não posso ficar criando coisas no culto público, entendeu? É por isso que a igreja reformada não faz isso, não é que acha que é melhor do que as outras, que é porque ela é bíblica. Eu não vou, por exemplo, abrir a porta aqui, aí inventar coisa, vamos entrar todo mundo marchando, não, imagina no templo lá, entrar marchando dentro do culto, a igreja, essas coisas não existem. Vamos arrumar um grupo de moças aqui, dançando aqui. Que fundamento tem isso? Isso tinha no templo, tinha na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos. Minha igreja não é apostólica, eu não sigo a doutrina. Então a igreja é daquela forma, eu não tenho que inventar, eu não tenho que criar, eu não tenho que introduzir nada. No culto público, não. Eu não posso. É por isso. O culto é simples. E é por isso é muito gostoso, muito agradável, e a pessoa fica muito à vontade, porque o culto é simples, é leitura da palavra, é oração, é testemunho, essas coisas simples. Lembra daquele culto gostoso? Eu não era presbiteriano, eu era de outras igrejas, eu era da Assembleia de Deus, e aquele culto gostoso, onde não tinha muita coisa. A gente orava e chorava e cantava e lia a palavra de Deus, e era isso que era o culto, e ofertava a Deus, e era exatamente essas coisas aqui, sempre foi o culto. Essas coisas foi acrescentada e não tem muito tempo. Essas coisas erradas que você vê por aí, essas coisas não tinha, era o culto. É melhor eu ficar vendo pessoas dançando aqui, eu dobrar o joelho e chorar na presença de Deus, é muito melhor do que eu ficar vendo moça bailando aqui na frente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não. E aí a gente dobrava o joelho e orava, e o pastor pregava aquela palavra e maravilhosa, e a gente cantava e levantava a mão e ia embora com aquela alegria, e não precisava dessas coisas. Hoje tem todas essas coisas e me parece que as pessoas não vão para casa com a mesma alegria desse culto simples. O culto é simples. As coisas de Deus, o evangelho é simples, de forma que qualquer um que não tem nenhum recurso financeiro, ele participa, ele alegra na presença de Deus, e ainda que ele não tenha cultura, ele não tenha conhecimento das letras, ele entende tudo, ele louva, essas coisas que Deus deu, é coisa simples, queridos. E o culto, lá na época de Malaquias, eles tinham todos esses rituais aqui, fazia direitinho isso aqui, só que a questão é o desleixo, vocês vão ver, né? Eles faziam de qualquer maneira, as ovelhas que eles traziam eram as doentes, as cegas, enfim, virou aquele marasma, porque a gente tem que ter cuidado com isso. Eles frustraram porque as promessas não se cumpriram, e aquele culto frio, não é? Essas coisas, esse ritual aqui se tornou monótono e frio. Talvez muitas invenções é por causa disso. Porque essas coisas simples que eu estou te falando, que eu participava, que eu chorava no banco, que eu via o pastor pregar e aquela que acendia o coração, não está acontecendo mais. Então é necessário colocar umas moças aqui dançando. Eu preciso inventar, vamos entrar todo mundo junto aqui, marchando e lendo um salmo, irmãos. Isso parece uma tentativa
de forçar, de fazer com que a igreja, não é? E às vezes a equipe de louvor fica aqui, fica fazendo papel do Espírito Santo, não vai conseguir. Irmão canta, irmão levanta a mão, irmão ora, irmão faz isso. Não tem que falar isso não. Você não é Espírito Santo, não é o Espírito Santo, não vai adiantar. Essa pessoa precisa de um tratamento espiritual, de oração, precisa de conversar com ela e falar, meu irmão, o que é que está acontecendo? Agora aqui, ficar no púlpito aqui, falando, levanta a mão, fala para o seu irmão, você não é um não sei o que lá, repete aí, repete. Não tem que ficar fazendo essas coisas. Você nunca viu eu falando, irmão, fala para o outro irmão aí, não sei o que. Quem fala é o Espírito Santo. Eu prego a palavra e o Espírito Santo fala no coração dele, não é você que vai falar no coração dele, ou eu ficar aqui, né? Irmão, você está frio, levanta a mão, dá uma voltinha, dá uma rodadinha, dá um abraço ao seu irmão. Não, no culto não tem essas coisas. É o Espírito Santo é que age, é que faz essas coisas, e a pessoa, quando não faz assim, ele está com um problema que não vai adiantar. Vai que você fala isso e ele faz, e daí? Ah, irmão, levanta, ele levanta. Vai lá, ele vai. E que adianta ele fazer isso? Essas coisas não é assim. Isso não é mecânico, isso brota, é do desejo. Se você está falando é porque ele não tem desejo, você está querendo que ele faça como uma máquina, um robô que a gente coloca uma pilha nele, dá corda e ele faz. Não, culto não é assim. Todo mundo vem com aquele desejo e a coisa acontece. E esse é o meu sonho. Da gente ser assim, sabe? Aquele culto alegre, simples, sem essas coisas, não vai ter essas coisas, de fato que eu não introduzo essas coisas, mas esse culto simples, onde tem só palavra, só tem oração, só tem, e isso é bom porque essas coisas assim, acabam roubando mesmo as coisas que têm substância, né? Que é a oração, que é o cântico, que é a pregação da palavra, a oração. Então essas coisas aqui, é isso aqui sustenta o culto, meus irmãos. Então é isso, ó, chamada à adoração, né, com texto apropriado, uma oração sempre, oração é sempre bom, até no meio do culto aqui, não fica esquisito, se eu falar, irmão, vamos parar de pregar aqui um pouquinho, vamos orar, ora e depois continua, oração a qualquer momento, oração, leitura da palavra, cânticos, ofertório, não é? Os sacramentos, as bênçãos, o culto é assim, o culto é simples, é bíblico, e é isso, e nada mais. E nós vamos tratar disso melhor, expondo o livro do profeta Malaquias. Mas por que tratar de culto em um livro do Antigo Testamento? O Antigo Testamento não passou. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós, presbiterianos, reformados, para nós Deus só tem um povo, uma aliança e um culto. Deus só tem um povo, uma aliança e um culto. Um só mediador e um só caminho da salvação e uma só Bíblia. Para nós é tudo uma coisa só, ele só tem um povo. É uma igreja, a igreja do Velho Testamento agora é a igreja aqui. A Bíblia, ela tem o nome Antigo Testamento e Novo Testamento, mas é um testamento só. Só tem uma aliança, Deus só fez uma aliança com o povo, e essa aliança ela vai sendo revelada. Ela chama nova aliança, não é porque é outra aliança, não, é a mesma aliança. É porque houve tantas alterações, porque tudo se cumpriu nela, né, aquele sacrifício, aquelas coisas que apontavam para Jesus, que é como se fosse uma nova. Mas é alguma coisa que foi restaurada, se torna nova também. Imagina aquela casa, né? Ela estava toda acabada, telhado caindo, toda sem reboco, já antiga aquela casa, e ela é restaurada. A gente fala que aquela casa é nova, é uma nova casa. Aquela casa, olha ali, olha que casa novinha, é a nova casa, é uma casa nova. Isso não significa que ela não existisse, é porque houve. Então é isso, a nova aliança, mas é uma coisa só. A Bíblia é uma coisa só. Eu uso um texto, tanto do Novo como do Velho Testamento, da mesma forma para edificar. Então, é por isso que a gente usa, assim, livro do Velho Testamento, do Novo. A Bíblia é uma unidade. Para nós, só existe uma aliança, só existe um povo. É por isso que nós tratamos. Mas, deixa eu terminar com o contexto histórico desse livro, porque na próxima pregação eu já vou entrar já no texto.
Então veja bem, nós estamos vendo o profeta Malaquias, que é o último, não é o último profeta do Velho Testamento, é o último que escreveu um livro, porque o último profeta do Velho Testamento é João Batista. João Batista é o último profeta. Esse profeta Malaquias, ele profetizou 100 anos depois do cativeiro. Vocês sabem que aproximadamente no ano 600 antes de Cristo, o povo de Israel ou o povo de Judá foram levados para a Babilônia com Nabucodonosor e passou 70 anos lá. Então esse povo, mas só que Nabucodonosor destruiu totalmente Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu as casas, queimou, acabou com tudo e levou eles como escravos. Porque eles pecaram e desobedeceram muito ao Senhor, não quiseram arrepender, e eles passaram 70 anos lá e eles voltaram. Só que quando eles voltaram, não voltou todo mundo. Uma parte ficou lá, outra parte ficou no Egito. Eles voltaram em 2 ou 3 etapas para Jerusalém, umas 50 mil pessoas. E lá eles construíram os muros, reconstruíram o templo, reconstruíram as casas. E lá estiveram 2 profetas ali que avivou eles, e eles ficaram muito alegres e profetizando as vitórias do Senhor. Esses 2 profetas eram Ageu e Zacarias. Lembra, Ageu, Zacarias e Malaquias? Eles profetizaram que o Messias estava às portas, que viria, e aquele povo ficou animado e ficou muito alegre, e construiu, mas isso não aconteceu naquele momento. Não é que não ia acontecer, é como o presbítero Rafael colocou, as profecias de Deus têm o tempo de cumprir. E não era aquele momento que ia acontecer essa vitória, quando vinha o Messias e restauraria e abençoaria. E eles começaram a ficar decepcionados, porque não estava acontecendo o que Ageu e Zacarias profetizaram. O povo lá ao redor perseguindo, e eles começaram a desobedecer a Deus, veio provações nas colheitas, eles não estavam colhendo, e eles começaram a fazer um culto frio, desinteressado, entrou a corrupção, e uma série de coisas entrou ali. Isso estou dizendo depois de 100 anos, ou depois de 100 anos que eles voltaram para Jerusalém. Então, queridos, é aí que ele entra falando sobre o culto, porque por causa dessa decepção deles, né, eles se voltaram contra Deus e começaram a questionar Deus. E aí Deus começa a fazer algumas declarações, eles questionam Deus e Deus responde eles. É isso que constitui o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ele é constituído de um diálogo de Deus, ou seja, de um diálogo de Deus. O tema do livro pode ser dividido em 8 partes. O livro é dividido em 8 partes. Cada uma acontece da seguinte forma: uma declaração de Deus, Deus faz uma declaração, um questionamento do povo, o povo questiona Deus naquela declaração, e aí vem a resposta de Deus. Deus responde. Olha, primeira declaração de Deus: eu amo vocês. Questionamento do povo: o Senhor nos ama? Ama mesmo? Como assim que o Senhor nos ama? Se nós estamos passando por essas coisas todas, porque eles tinham uma visão, essa visão materialista de que se você não estiver próspero financeiramente, você não está na presença de Deus. Isso não é ideia da teologia da prosperidade, isso é antigo. Então eles achavam que Deus não amava eles porque eles estavam passando por luta, eles estavam passando por dificuldade, por escassez. E aí o Senhor responde eles. Isso está no versículo 1 a 5. E assim, meus irmãos, na próxima palavra, para não ficar exaustivo, cansativo, né? Porque eu sei que é muito conhecimento, muita coisa, né? Muitas informações, e às vezes a mente da gente fica cansada, e eu não gosto de jogar muito conteúdo, e aí a gente dá continuidade nesse livro. Então todo esse material vai estar gravado, né? Então depois você pode rever, mas nós vamos fazer uma análise desse livro aí, focando essa questão do verdadeiro culto a Deus. Eu creio que nós vamos aprender muita coisa. Você vai aprender muita coisa do nosso culto reformado, do nosso culto presbiteriano, e vai até entender por que as nossas igrejas crescem menos.
porque ela, obviamente, com isso ela vai contra a cultura, não é? A questão de algumas igrejas crescerem muito é exatamente porque elas usam a estratégia, que é óbvio, a estratégia do rádio, da televisão, né? Através de pesquisa, o que é que as pessoas querem mais, o que é que as pessoas gostariam mais. E aí a coisa funciona mesmo. Se nós fizermos, reunir o conselho, a gente fazer uma pesquisa de campo, ver o que as pessoas gostam, o que está rolando por aí, e trazer para cá, você pode ter certeza. Então, você vai ver uma das questões, porque é que, não só a igreja presbiteriana, né, mas outras igrejas aí que pregam assim, elas não têm, e não vão ter, de acordo com a palavra mesmo, a Bíblia diz que realmente a tendência era ir diminuindo. Parece uma contradição, né? Está crescendo, e a Bíblia diz que se Deus não abreviasse os tempos, até os eleitos iriam se perder e aí crescendo. Parece que é uma contradição, mas não há. É exatamente por causa dessas coisas. Bem, vamos colocar em pé e vamos orar e terminar o nosso culto. Senhor, muito obrigado por este culto. Nós aproveitamos para pedir ao Senhor que possamos ministrar um culto conforme a Tua vontade, conforme preceitua a Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos a negociar, que possamos ser firmes aqui na exposição, no louvor, na adoração, e poder dedicar e entregar um culto conforme a Tua vontade, não conforme a nossa vontade. Nos ensina, nos mostra o que o Senhor quer, e assim nós faremos. É quando o Senhor nos orientar na Tua palavra, nos mostrar como devemos fazer. Nos abençoe, que possamos continuar firmes, crescendo, ó Deus, na graça, no conhecimento, em número de pessoas. Deus querido, nos dê uma noite, um restante de noite abençoado, uma semana também abençoada na presença do Senhor. Continue nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e que agora possamos ir para nossas casas e continuar prestando culto ao Senhor, porque a nossa vida é um culto ao Senhor.